Bom dia a todos, que Deus seja louvado. É tão gratificante acordarmos e sabermos que Jesus vive e Ele vai reinar para sempre em nossas vidas e eternamente. Bom dia, Roberto. Bom dia, irmã Uda. Estão conseguindo me ouvir? Aurenice. Sim, estamos te ouvindo. Tudo bem? Maravilha, tudo ótimo. Deus te abençoe, viu? Nós teremos agora duas orações. Eu gostaria de alguma mãozinha levantada para a primeira oração e a segunda vai ser a sua, Roberto. Tá bom? Alguém para orar? Então, eu vou fazer a primeira oração, Roberto. Ah, não, o irmão Éden. Obrigada, irmão Éden. O irmão Éden faz a primeira oração, depois você, Roberto, faz a segunda oração e pode dar início à sua mensagem. Aí você se apresenta para nós e aí você faz a sua mensagem, ok? Irmão Éden, pode fazer sua oração. Bom dia, Deus. Bom dia. Obrigado por tudo. Que o Senhor possa. Obrigado por ter nos despertado nessa manhã. Porque nada acontece sem o seu santo querer. Estamos aqui, ó Pai, para te adorar mais uma vez. Que o Senhor possa ter perdoado os nossos pecados. E toca nos lábios do pregador também. Que ele vem falar segundo o teu querer. E nos conceda, Senhor, o entendimento para que nós possamos colocarmos em prática a tua vontade. Que o seu querer seja o nosso querer, a sua vontade seja a nossa vontade. E que o Senhor possa curar também, Senhor, as pessoas que vieram aqui em busca de uma cura, quer espiritual, quer física. E material também, Senhor, porque nós precisamos, que estamos aqui neste mundo e carecemos também de outros cuidados. Por isso nós imploramos, vem ficar no nosso meio, que o Senhor e os seus anjos possam passear por essa sala e nos conceda um bom dia. Amém. Amém. Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, irmãos que não conhecemos, mas que vamos aprender a conhecer, aprender a amar também, para que nós possamos a cada dia estar nos elevando e santificando a nossa vida para estarmos juntos, né? Que o Senhor possa nos ajudar agora, tanto ao falar quanto ao ouvir, entendermos um pouco mais da tua palavra. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, nos ajude a moldar o nosso caráter segundo a tua vontade. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Roberto, nós sempre dizemos aqui, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém? Que o Senhor Amém. Jesus te use e fale poderosamente aos nossos corações. Se apresente, depois pode iniciar a mensagem. Amém? Amém. Pessoal, já deixar aqui. Só um minutinho. Então, pessoal, meu nome é Roberto Castilho. Eu tenho ministério de final de semana com Deus, sobre o santuário. Também fiz outros finais de semana com Deus, inclusive o que a gente vai começar hoje é um final de semana com Deus sobre Bíblia e Espírito de Profecia, tá? Então, hoje o primeiro tema, vou pôr na tela aí, ver se aparecer para vocês, só me dá um ok para se vocês estão vendo aí. Tá ok. Tá ok, então beleza. Então, esse primeiro tema, nós vamos falar sobre Bíblia.
ok? Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. No segundo tema, a gente vai aprender sobre a história de Neemias e vamos pegar lições de Neemias que nos ensinam a como ser cristão. No terceiro tema, nós vamos mostrar para os irmãos como conseguir provar a Ellen White usando a Bíblia, tá? E o último tema, a gente vai aprender sobre escolha. Bom, então, nós vamos aprender esse primeiro final de semana com Deus, que eu faço há 2 anos. Esse foi o primeiro, e esse ano eu estou fazendo sobre o santuário, que aí eu já estou conversando com a dona Heloísa, para a gente ver lá para o mês de novembro, para a gente fazer algo sobre isso. Mas basicamente é isso, eu tenho a minha esposa, que tem uma filha de 5 anos, Isabel e Lorena, e estamos aí caminhando. Eu peço já aos irmãos oração desde já para esse ministério, né? Porque quando a gente trabalha com as coisas de Deus, as coisas que o inimigo não gosta, ele faz de tudo, mas graças a Deus estamos firmes e fortes aí nesse ministério. Bom, então coloco meu nome nas orações dos irmãos para que Deus faça o melhor quanto a esse ministério dos finais de semana com Deus. Bom, sou de Bueno Brandão, sul de Minas, tá? Roberto, nós não estamos te ouvindo. Só um minuto. Roberto, você nos ouve? Nós não estamos te ouvindo. Abre o seu microfone, está fechado. Estão conseguindo me ouvir aí? Agora sim. Tá, eu vou Não, falar agora... pelo da minha esposa aqui. Ah, tá. Tá, Só ok. que aqui o negócio é o seguinte, não. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Só um minuto. Tá, ok. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ficar Aqui, em aqui o oração. problema é que a internet... Vamos ficar em oração para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa mensagem desta manhã. Vamos ver aqui. Estão conseguindo ouvir? Sim, estamos te ouvindo e está aparecendo aqui na tela. Então vamos caminhar aí e Em orar a nome Deus. de Jesus, amém. Deus abençoe. Vamos lá. Vou ver se eu consigo passar.
Não está indo no slide. Só um minutinho, deixa eu... Aí eu vou fazer de uma outra forma. Vou deixar assim. Vamos lá, pessoal. Esse tema do levanta-te é uma coisa bem interessante para nós. Vocês vão conseguir captar a mensagem durante ela, tá? Uma coisa importante que a gente precisa deixar claro, porque eu vou falar para os irmãos aqui, é que nós somos mortais, né? Nós não acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que somos imortais. Mas como nós temos uma coisa interessante a dizer para os irmãos, e eu não posso deixar essa dúvida, eu vou mostrar alguns textos aqui travando isso, tá? A nossa crença de que não somos imortais, ok? Como adventistas do sétimo dia. Então, nosso primeiro texto vai estar lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, onde diz: O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois do dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui tem algo importante, que é justamente que é o conceito de morte na Bíblia. Até esse momento, não havia conceito. Não havia, era tudo maravilhoso, tudo lindo, não se tinha problema quanto à morte. Até esse verso. Okay? Quando acontece esse verso, está claro aqui dizendo que, por mais que Satanás disse que não morreriam, Deus já havia dado uma ordem de que se eles comessem, eles morreriam. Ou seja, vocês não serão eternos. Okay? Esse é um primeiro ponto. Depois, nós temos do verso 18 e 19, que diz o seguinte, Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão ele disse: Porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore do qual eu te ordenei, dizendo: Tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Ou seja, no verso 2 fala sobre morte. E aí meio que não dá para entender. No capítulo 3, fica claro que ao pó Adão e Eva voltariam. Ok? Então, essa doutrina de que nós somos imortais, que a nossa alma perambula por aí, logo no próprio Gênesis já fica claro que não. Okay? Depois nós temos mais um texto, porque a Bíblia diz que nós precisamos de 2 ou 3 testemunhas para ser uma verdade. Então vamos mostrar o que Davi fala sobre isso. Davi, lá em Salmos 38 e 9, diz: Eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplica. Que lucro há em meu sangue quando eu desço a cova? Irá o pó te louvar? Declarará ele a tua verdade? Ou seja, Davi está falando: Senhor, se eu morrer, eu não vou conseguir fazer nada por você. Então, por que eu vou morrer? Que lucro há nisso? Ou seja, Davi sabia que no momento em que morresse, nada poderia fazer. O verso mais claro sobre isso é Eclesiastes 9, 5 e 6. O que Salomão nos diz sobre? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa. Mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor, o ódio, a inveja já pereceram. E também já não tem parte alguma para sempre em qualquer coisa que se faz debaixo do sol. Ou seja, nada é feito após a morte.
Ok? Esse é um dos textos mais claros que nós temos sobre o assunto. E aí um resumo desse texto de Eclesiastes está lá em Salmo 115, verso 17. Diz o seguinte: os mortos não louvam ao Senhor, nem nenhum dos que descem ao silêncio. Ou seja, com esses 5 textos que nós vimos aqui, fica mais do que claro que nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos na imortalidade da alma. Okay? Só que tem um texto, em 1 Timóteo 5, verso 6, que diz o seguinte: mas a que vive em prazer está morta enquanto ela vive. E muitas pessoas, inclusive os evangélicos, pegam esse texto para dizer que, tá vendo? Há sim vida após a morte. Só que esse texto, depois vocês leiam o contexto completo de 1 Timóteo 5, e vocês vão ver que não está falando de uma morte literal, e sim de uma morte espiritual. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, gente, se você está vivendo para você, você está morto espiritualmente. Então, se você está vivendo para os seus prazeres, para as coisas que vocês gostam, para as coisas que vocês acham certo, vocês estão mortos enquanto estão vivos. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente mostrou com 5 textos que não há morte literalmente. A morte literal não tem vida após ela. Mas a morte espiritual, a gente pode estar vivo e estar morto espiritualmente. E essa é a pior morte de todas. Porque se nós estamos mortos espiritualmente, não conseguiremos entrar no reino do céu. Muitas pessoas ficam com medo de morrer literalmente, mas não ficam com medo de estar mortos espiritualmente. E aqui nós vamos entender como é estar morto e também como ressuscitar espiritualmente falando a nossa vida, ok? Nós temos algumas mortes algumas mortes na Bíblia literais, tá? Que aconteceu morte e aconteceu ressurreição. Vamos lá. A primeira delas é Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta. Depois Eliseu ressuscita o filho da viúva da Sunamita, no caso. Paulo, ele ressuscita Eutico. Nós temos Pedro, que ressuscita Dorcas. Nós temos Jesus, que faz 3 ressurreições. Da viúva de Naim, de Lázaro, e tem uma outra que é a da filha de Jairo. Eu não coloquei aqui porque nós vamos ter um texto sobre ela. Diz o seguinte, lá em Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Ou seja, Efésios 2:1 é a condição da pessoa de 1 Timóteo 5, verso 6. Ou seja, se eu estou em transgressões e pecados, eu estou morto espiritualmente. Okay? Lá em João 11:43, aqui nós vamos ver vários textos bíblicos, tá? Porque, é como eu disse para vocês, nós vamos elevar a palavra de Deus. O tema nosso é levanta-te. Okay? O tema que nós vamos ler hoje é o levanta-te. Lá em João 11:43 tem a maior ressurreição. Isso está lá em O Desejado de Todas as Nações. Logo no capítulo sobre Lázaro, vai dizer lá que o maior milagre de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Tá? E nessa ressurreição de Lázaro, olha o que Jesus diz. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Ou seja, Jesus tocou em Lázaro? Ele não tocou em Lázaro. Ele simplesmente falou. Lázaro saiu daquela sepultura. Um outro texto que eu ia falar para vocês, que é justamente da filha de Jairo. Lá em Marcos 5:41 e 42, diz o seguinte, e ele tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Okay? O nosso tema aí, ó, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles se assombraram com grande espanto. Por quê? Nessa época, irmãos, tinham os saduceus, os fariseus e outros, tá?
Os saduceus não acreditavam os saduceus acreditavam em ressurreição. Os fariseus não. Então, eles ficaram perplexos. E aí começaram a falar um monte de coisa. Não, mas... E aí vocês podem ver aí que eles tentaram ir contra a vida de Jesus mais fortemente após essa ressurreição. Um outro ponto, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, inclusive um dos meus favoritos, está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, verso 16, e depois o verso 17. Aqui diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês prestaram atenção aqui que Jesus virá com voz de arcanjo, ele vai descer e vai falar com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, irmão, olha que coisa interessante. Jesus não vai tocar em ninguém. Nas nuvens do céu, Jesus vai falar e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Amém? Olha que coisa incrível. A voz, ou seja, a palavra de Deus tem poder para ressuscitar. Ok? Um outro, completando esse verso, depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Esse verso é um dos... Eu almejo muito quando ele for cumprido em nossas vidas. E olha, é engraçado nós vemos aqui que Paulo diz, e nós, ou seja, Paulo acreditava que Jesus viria em sua geração. Já se passou quase 2000 anos e Jesus não voltou. O que será que está acontecendo por tanto tempo e Jesus não voltar? Vamos para João 6, verso 63. Tem algo interessante aqui para nós também. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, ou seja, Jesus está dizendo isso, elas são Espírito e elas são vida. Ou seja, João 6,63 está dizendo para mim e para você que a palavra de Deus, esse livro aqui, ele é vida. Efésios 5,14. Esse Efésios 5,14 tem uma história legal. A irmã White tem 50 50 versos de ouro, tá? Depois, quem quiser, eu tenho esses versos para os irmãos decorar. Ellen White diz que esses versos, esses 50 versos, vão ser muito úteis no tempo da perseguição, no tempo do fim, ok? E o primeiro verso, incrível que pareça, é Efésios 5,14. E é o primeiro verso que eu decorei sempre. Roberto, nós não estamos te ouvindo. De Efésios 14, ele diz o seguinte: na versão que eu decorei, é porque ele diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, esse verso de Efésios 5,14 é justamente sobre a morte espiritual. sobre a morte Aqui está dizendo, ó, desperta, ó tu que dorme. Aqui está dizendo, ó, desperta, ó tu que dorme. Olha, você que está morto espiritualmente, acorda, levanta-te, Cristo vai te dar a luz. porque Cristo vai te dar a luz. Ou seja, a palavra de Deus é a luz. Lá em Salmo 119, 105, diz isso. Ok? Roberto, o seu som está duplo. O som está duplo? É. Sim. Aí. Agora eu parei. Então está, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora deu certo? Sim. Então, beleza. Vamos lá, que não vai conseguir. Depois eu vou arrumar isso aqui.
Então, Efésios 5,14, irmãos, eu não entendia. Quando eu decorei esse verso, eu não compreendia ele. Tá? E depois que eu fui compreender esse verso, quando eu comecei a fazer essa pregação, está falando justamente sobre a morte espiritual. O João 1, verso 4, diz o seguinte: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu quero deixar claro aqui com todos esses textos que a palavra de Jesus ressuscita a nossa vida. E ela está na Bíblia. Okay? João 8, verso 12. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante também nós vermos a irmã White em Desejado de Todas as Nações. Ela diz: a palavra levanta-te, ainda concede vida àquele que crê. Nós estamos crendo na palavra de Deus de fato, porque se nós estamos mortos espiritual, é porque a gente não está acreditando que ele pode nos levantar. Depois de todos esses 23 slides, no slide 24, nós vamos ver uma pessoa na Bíblia e ela passou por isso que nós estamos falando. Vamos lá. Gênesis 15, versos de 1 a 5. Nós estamos falando de Abrão. Diz o seguinte: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, em uma visão, dizendo: não temas, Abrão. Eu sou teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão disse: se não me deste semente, e eis que um nascido da minha casa é meu herdeiro. Versos 4 e 5. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu, e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele disse: assim será a tua semente. O que eu quero com esses textos aqui? Deus vem e diz a uma pessoa que não pode ter filhos porque a sua esposa é estéril. Ou seja, os 3 primeiros patriarcas tinham esposas estéreis. Ok? Ou seja, para ser patriarca você tinha que ter uma boa fé mesmo. E aí, ele diz isso a um homem que não pode, porque a esposa não pode ter filhos. E Abraão, no caso aqui Abraão ainda, ele duvida. Mas, Senhor, eu não tenho, eu não posso. E como você sabe que ele duvidou? Porque lá no capítulo 17, Abraão ri de Deus. E no capítulo 18, Sara ri de Deus. Ou seja, você está rindo da palavra de Deus. Ou seja, Abraão ainda não era o pai da fé. Ele não acreditava na palavra de Deus. Ok? Ele só foi virar o pai da fé quando ele entregou o seu filho lá no Monte Moriá. Foi daí em diante que Abraão entendeu a palavra de Deus e nunca mais duvidou. Agora vamos entender isso aqui lá em Romanos 4, verso 19. Eu amo a Bíblia por isso. Ela vai saímos de Gênesis, vamos lá para Romanos e vai complementar o que Gênesis está falando. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Ou seja, agora nós estamos vendo que Abraão, ele começou a acreditar na palavra de Deus. E aí ele recebeu o filho dele. Mas aqui está dizendo que a morte do ventre de Sara. Vocês, irmãos, sabem quem foi visitar Sara naquele dia e disse para ela: daqui 1 ano você terá um filho? Foi o próprio Jesus. Ou seja, novamente Jesus está falando em um ventre morto da filha. Olha que interessante. Nós estamos vendo até agora que a palavra de Deus ressuscita. Que a palavra de Deus e meio que parou minha tela aqui. A palavra de Deus, ela ressuscita. E aí deu um problema. Mas hoje tá.
Mas eu vou... não estão conseguindo ver também, né? Não estamos. Vamos ver aqui se volta. Voltou? Voltou. Então, irmãos, a palavra de Deus ressuscita. A palavra de Jesus. Jesus diz que a palavra dele é vida, que a palavra dele ressuscita. E agora nós estamos vendo um ventre morto, que Jesus foi lá e falou, e esse ventre deu vida. Ok? Então, nós estamos vendo aqui como que a palavra de Deus é importante em nossas vidas. Para complementar esse verso, tem o verso 20 e 21. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E aqui tem um princípio que nós precisamos levar para a nossa vida. Ellen White diz que ainda há poder na palavra levanta-te aquele que crê. Abraão não acreditava quando ele colocou o verso 21 em prática em sua vida, estando plenamente convencido de que se Deus falou, vai acontecer. E é a mesma coisa que eu digo a todos vocês aqui nessa sala. Quando nós estivermos acreditando fielmente na palavra de Deus, nós não vamos duvidar mais do que Deus fala para nós. E aí a promessa vai se cumprir em nossas vidas. E isso não foi só em Abraão. A própria Sara, lá no Hebreus 11, de 9 a 11. E é incrível que Sara é a única, né? Tem Sara, na verdade, e Raabe, né? Que aparecem em Hebreus. Diz o seguinte: pela fé peregrinou na terra da promessa como uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele na mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz a uma criança quando ela já de idade avançada. E o que Sara tinha? Por fiel àquele que havia prometido. Ou seja, duas pessoas que riram de Deus. Agora eles entenderam que se Deus falou, a coisa vai acontecer. E eles colocaram esse princípio em suas vidas e receberam a bênção. Ou seja, irmão, se nós temos um problema com vício, Deus pode tirar de você se você acreditar nele. Se você tem algum problema com pornografia, Deus pode te tirar porque é só você acreditar nele. Se você tem problema em ser estressado, Deus pode tirar, porque se nós tivermos por fiel quem nos deu a promessa, ele vai cumprir a promessa em nossa vida. Precisamos acreditar. Essa é a chave. Atos 8, 36 e 37. Essa história é de Filipe e o eunuco. O eunuco estava em sua carruagem, lendo Isaías 53, e ele não estava entendendo nada. Então o Espírito Santo diz a ele: Filipe, desce. Filipe não questiona. Filipe simplesmente vai. Ele não fala: Senhor, mas olha, agora, essa hora, na madrugada. Não, vamos. Aí ele vai até o eunuco. E aí ele pergunta: você está conseguindo entender? E o eunuco fala: não consigo. Não estamos te ouvindo, Roberto. Estão conseguindo ouvir, irmã? Agora voltou. Então vamos lá, vamos terminar. Acho que vai dar certo. Falta 4 slides. Vamos, em nome de Jesus.
Abram a Bíblia aí, lá em Atos 8, que essa pregação eu fiz muito, então eu lembro os textos. Atos 8, no modo raiz aqui, né, irmão? Atos 8, versos 36 e 37. Então, como eu ia dizendo aos irmãos, o eunuco não estava entendendo a Bíblia. Ele falou, como que eu vou entender se eu não sei? E aí Filipe entra naquela carruagem e explica para ele que Jesus era Deus. E aí, olha aqui o que ele faz. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, se tu crês de todo o seu coração, você pode. E ele respondendo disse, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Era a verdade presente para eles. Eles precisavam acreditar que quem morreu na cruz era Filho de Deus. E aí, a chave que eu quero que vocês peguem desse texto é justamente, irmão, o crer de todo o coração. Eu tem 4 anos que eu tô, de fato, eu tenho 21 anos de batismo na igreja. E fiquei 17 perdido dentro dela, tá? Há 4 anos que eu tô, de fato, estudando, mergulhado nesse livro, acordando cedo, tanto que eu tô tentando ajeitar aqui minha vida, porque eu vou finalizar o final de semana com Deus agora em outubro, e acredito que eu consiga passar mais tempo com vocês na sala. Porque eu tenho um ano bíblico, tô lendo Testemunhos para a Igreja da Irmã White, tô lendo livros de manhã da Irmã White, então o tempo meu é escasso, mas para a glória de Deus, né? Demorei muito para perceber que eu perdia muito tempo com várias coisas que não iam ficar em nada. E eu tive que, meio que em um ano, há 4 anos atrás, eu estava engolindo a Bíblia. Então eu acordava com ela, dormia com ela, porque eu fiquei 17 anos achando que eu sabia algo. E eu não sabia nada. E aí foi justamente o que? O Roberto morto espiritualmente. De fato, essa pregação bate com isso. Que eu estava morto 17 anos dentro da igreja e eu não tinha feito um ano bíblico, eu não tinha lido um livro da Irmã White. Eu não fiz nada. Eu simplesmente sentava naquele banco e pronto. E aí eu fui perceber que, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu entendi o fim dos ímpios naquele verso, né, de Salmo 73, verso 10, onde diz que Asaf diz que ele não entendia por que os ímpios prosperavam. E aí Deus levou ele ao santuário e ele entendeu o fim deles. E aí eu comecei a compreender que eu não queria estar no meio desses ímpios. E para não estar no meio desses ímpios, eu precisava mudar. E meio que radicalmente, vamos dizer assim. Porque, olha, eu ia no cinema sexta, sábado e domingo. 3 dias por semana. Até no sábado eu ia. Sexta à noite eu ia e dentro da igreja. E aí eu deixei todos os filmes e séries da minha vida. Depois eu fui e eu era muito musical. Eu era uma pessoa muito musical. Eu gostava de todos os tipos de música. Assim, tirando o rock que eu não gostava, o resto eu gostava. E eu assistia todos os programas de música, seja The Voice, X Factor, tudo que vocês imaginam de música eu gostava. Eliminei da minha vida, graças ao bom Deus. E aí, com essas coisas sendo eliminadas, deu para eu entrar na palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos tirar as coisas que vão nos atrapalhar no caminho. Mas a gente muito dificilmente faz isso. Porque a gente quer continuar da mesma forma, empurrando com a barriga e achando que Jesus vai nos levar para o céu de qualquer jeito. E aí que está o problema. E aí, irmãos, essa pessoa que está falando com vós, palavra de 10 palavras, 9 palavrão. Ok? Nesse uns 40 minutos que a gente está aqui, eu já teria falado uns 100. E aí, quando eu realmente, de fato, falei, não, eu preciso mudar a minha vida, eu já falei a Deus, Senhor, não tem como um servo de Deus falar mais palavrão do que palavra. E aí eu fui me policiando. Isso há 3 anos atrás,
em janeiro, quando eu comecei a fazer a série Conflito, tá? Essa série Conflito incrível, que foi o que salvou a minha vida, ok? Tudo isso dentro da igreja, irmão Cida. Tudo isso dentro da igreja. Dentro da igreja eu falava de 10 palavras, 9 palavrão. Inclusive, eu jogava bola com os membros da igreja. E olha, olhando hoje, eu falo o que a gente fazia, porque não era só eu não, viu? A gente saía na porrada, no soco, no xingo, com um monte de gente não adventista. E aí eu fico imaginando, como que alguém ia ser adventista olhando o Roberto? Não ia ter como. E aí eu fui falando a Deus, falei, Senhor, não tem como. E ele fez essa mudança. Eu comecei me policiando no começo, e depois de uns 15 dias o Roberto Fernando falava palavras mais. Mas esse é o poder que Deus tem na nossa vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Tudo isso só foi possível porque o Roberto falou, gente, eu tenho que fazer um ano bíblico. E aí eu fui fazer o ano bíblico da série Conflito. Além de fazer a Bíblia toda, ainda li 7 livros da Irmã White no mesmo ano. E isso é o que me fez estar aqui hoje. Eu nunca imaginei pregar na minha vida. Era a última coisa que eu imaginava na minha vida era subir no púlpito. Eu até cantava um pouquinho, mas jamais imaginei pregar. Mas depois de tanto conhecimento, e eu recomendo aos irmãos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito, são incríveis. São Deus falando conosco. Tá ok? Então, esse primeiro tema de hoje, irmãos, eu quero que vocês entendam do fundo do coração que a palavra de Deus tem poder para nos ressuscitar. Jesus fez isso com Lázaro, com a filha de Jairo e com a viúva. Nós não temos esse poder. Pode ver aí que tirando eu e você não conseguimos nos ressuscitar. Vocês perceberam que das 7 ressurreições da Bíblia, todas precisavam de alguém para ressuscitar a outra pessoa. Ou seja, nós necessitamos de Jesus e da sua palavra. Não conseguimos ressuscitar sozinhos. E o último texto que nós vamos abordar hoje, deixa eu ver aqui se eu acredito que esteja em Lucas versus Lucas. Não, acho que é João. É João 7. Não, João 5. João 5, dos versos 1 até o verso 7. E aí nós encerramos por hoje. Ô, irmã Evanice, é Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis. Ah, tá, ela tá falando da Bíblia? Tá, ok. Mas depois a gente passa a série Conflito, tá? Mas é Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, aí tem o Parábolas de Jesus, que é importante, e por último, o Grande Conflito. Essa série é a série Conflito, é a série mais importante que a irmã White nos destinou para entendermos a Bíblia, ok? É um capítulo da Bíblia, de 1 a 3 capítulos da Bíblia por dia e um capítulo do livro do Espírito de Profecia. Foi o que abriu minha cabeça, tá bom? Esses livros, não tem como você não entender a Bíblia com esses livros juntos. É incrível, é maravilhoso como Deus trabalha conosco. Então vamos lá para o João 5, entendemos dessa forma. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Vamos dar uma pausa aqui. Eu não sei quantos anos nós temos
talvez essa enfermidade. Eu não sei se nós estamos mortos espiritualmente há 5, há 3, há 10, há 20 ou há 38 anos na igreja. Não sei. Cada um sabe de si. O fato é que alguém pode resolver a situação. Verso 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava necessitado havia muito tempo, disse: Tu queres ficar são? E quando nós lemos esse verso 6, eu ficava me perguntando, Jesus não fez uma pergunta dessa. O rapaz está 38 anos querendo entrar no tanque para ser curado e Jesus pergunta se ele quer estar são. E isso ficou na minha cabeça, sim, e eu fiquei tentando achar a resposta, porque eu pensava que esse texto não devia existir. Só que o verso 7 explica o porquê que Jesus perguntou. O homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque, quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, Jesus estava esperando desse homem: eu quero estar são. E o homem vem com desculpa do porquê não estava são. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes nós damos desculpa, Senhor, eu quero fazer o ano bíblico, mas não pega na Bíblia. Senhor, eu quero deixar isso, mas não se afasta. Ou seja, Jesus está pedindo que você fale com todo o seu poder, eu quero, eu creio nisso. Mas a gente dá desculpa para Deus para não deixar. E aí vem o verso 8. Jesus disse: levanta-te. Lembra da palavrinha de hoje? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí muitas pessoas podem perguntar, Roberto, ele quebrou o livre-arbítrio, então? Porque o rapaz não falou que queria tação, ele deu desculpa e Jesus mesmo assim curou ele? Prestem atenção nesse texto. É incrível isso. Abraão, a gente falou um pouco sobre ele. Abraão, ele acreditou em Deus logo no início? Ele não acreditou, ele riu de Deus. Sara riu de Deus. Aí o que Deus precisou para Abraão realmente ser o pai da fé? Vai lá no monte e sacrifica seu filho. Ou seja, Abraão tinha que dar uma resposta a Deus para ele receber a bênção que está destinada a nós, graças a Deus, a subir aos céus. Aí, aconteceu a mesma coisa aqui. Eu não sei, aqui no verso 8 diz o seguinte: E imediatamente o homem ficou são, e tomou seu leito e andou. E aquele dia era sábado, era Shabat. O que isso quer nos dizer, irmãos? No dia de sábado, tomar o leito e andar era pecado perante os fariseus. Ou seja, quando Jesus diz para ele, ó, levanta-te, toma o teu leito e anda, era a parte dele fazer para ser curado. Se ele tivesse dito a Jesus, eu creio, eu quero ficar são, Jesus não precisaria falar para ele tomar o leito e andar. Jesus só teria falado, levante. Mas como ele não mostrou a fé que Jesus pediu para ele deu uma condição para ele ser curado. Toma o teu leito e anda. Porque aquele dia era sábado, ele não poderia fazer isso. E o que ele fez? Mostrou a fé dele. Tomou o leito e andou. Talvez, irmãos, nós precisamos da mesma coisa. Mostrar a fé em Deus de fato. Precisamos falar, Senhor, eu quero deixar isso. A partir de hoje, eu não vou fazer mais. Isso é o que Deus quer de mim, de você. E aí ele vai dar o poder para você manter essa promessa em pé. Da mesma forma que ele fez comigo no caso do palavrão. Eu falei, Senhor, eu não quero mais falar isso. Não tem condição de um cristão falar palavrão. Fiquei 15 dias, irmão, me policiando. E hoje já é normal. Por quê? Porque é Cristo que está fazendo a obra. Nós não venceremos o nosso pecado por nossa própria força, mas porque nós acreditamos que Jesus é capaz de libertarmos de todo o pecado. Se nós tomamos café, pode deixar, pode falar, Senhor,
partir de hoje eu não quero mais isso. Isso é prejudicial à minha saúde. A irmã White tem 4 textos dela dizendo que isso é pecado. Eu não vou tomar mais. E Deus vai te dar o poder para vencer. Ah, eu gosto de uma cerveja, eu gosto de um cigarro. Oh, dê o primeiro passo. Coloque o pé na água e Deus vai abrir o mar para você. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Basicamente era isso que eu tinha para falar com muitos aqui, mas Deus honrou e nós concluímos a pregação. Que Deus abençoe o dia de vocês. E, irmã Aurelice, pode seguir. Amém, meu irmão. Deus seja tremendamente louvado. A mensagem foi entregue aos nossos corações. Deus te usou poderosamente. Nada dos empecilhos que aconteceu hoje impediu de nós entendermos o que o Espírito Santo queria falar aos nossos corações. Eu fiquei Amém. muito impactada com a mensagem. A palavra de Cristo realmente tem poder para qualquer coisa que nós precisarmos, mas que nós também possamos fazer a nossa parte, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. E abençoe Amém. você e a sua família. Amamos a sua mensagem. E agora, nesse momento, nós vamos ter 3 orações. 2 faladas e uma cantada. A Ruth vai cantar para nós no final das 2 orações. Eu gostaria de ver as mãozinhas aí de alguém que se habilite a fazer a oração para nós. Uma pode ser a sua, tá, Roberto? Ok, irmã. Tem bastante gente para orar. Então tá. Então a Cida e a Júnia ora e depois a Rutinha louva o Senhor para nós. Amém? Amém. Pode abrir seu microfone, irmã Cida, e fazer essa oração. Logo em seguida a Júnia e depois a Rutinha louva para nós. Que Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, por essa mensagem. Obrigado primeiramente por o Senhor ter nos despertado, porque realmente o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece aquilo que nós necessitamos. E nesse momento eu sou grata, Senhor, por o Senhor ter colocado o teu filho Roberto para estar trazendo essa mensagem, porque o Senhor é um Deus que conhece as nossas necessidades. E eu tenho certeza, Espírito Santo, que muitos que estão aqui nessa sala necessitavam de ouvir essa mensagem. Sabemos que a tua palavra diz que, operando Deus, quem o impedirá? O inimigo quis, Senhor, frustrar aí, essa mensagem, mas o Senhor é poderoso e aqui estamos nós saciados com essa mensagem. Mas eu quero suplicar ao Senhor, nos ajude, Senhor, a ouvir, não ouvir fisicamente, o ouvir de praticar aquilo que nós ouvimos hoje nesse momento e as outras mensagens também. Esteja conosco, nos ajude e continue abençoando o teu filho, Senhor, que ele trouxe para nós essa mensagem, a família e todos aqueles que se encontram aqui na sala, que nós possamos colocar em prática, porque só tenhamos resultado se assim a gente colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Continuando aqui na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer, porque independente da nossa condição, o Senhor vem ao nosso encontro. E da mesma forma que o Senhor falou ao coração do teu servo, do teu filho, Roberto, o Senhor também tem falado ao nosso coração, aos nossos corações. E é por isso que a cada madrugada nós viemos aqui, ainda que de forma virtual, nós damos esse passo porque acreditamos que o Senhor é um Deus onipresente. E sendo esse Deus com uma característica singular, o Senhor está conosco, com o Roberto ali no extremo sul de Minas, comigo aqui no extremo norte, com a Anice lá no Distrito Federal, com a Aurenice lá em Belo Horizonte, com a Heloísa lá no seu cantinho em Contagem,
com a Conceição em Montes Claros, com a Evanice no Retiro, e com tantos irmãos que eu não sei onde mora, com a irmã Terezinha, Teófilo Otônio, a Cida, tantas pessoas, Senhor, que aqui estão. Outras que aqui estiveram e hoje não se encontram. Mas nós continuamos orando por essas almas, porque nós cremos que o Senhor tem separado um povo. O Senhor tem colocado um selo e está a colocar sobre a fronte de cada um que tem te buscado e tem dito estas palavras: eu quero, Senhor, eu quero. E quantos, Senhor, não tem conseguido responder, mas o Senhor está a insistir, como o Senhor insistiu com aquele homem, como o Senhor insistiu com Abraão. Insista conosco, Senhor, por favor, insista com nossos irmãos por quem estamos orando, Paizinho. Nós oramos porque cremos. Nós nos prostramos diante da Tua presença porque nós cremos, Senhor. E eu te louvo. Porque independente das circunstâncias, independente das dificuldades, o Roberto perseverou. E nós também. E aqui estamos, Senhor, porque queríamos e porque queremos ouvir a Tua palavra. Os textos foram explanados. E que esta mensagem possa ficar conosco por durante todo esse dia. Que possamos refletir, que os conselhos, que as orientações, o testemunho possa nesse dia fazer parte do nosso viver e que nós possamos refletir durante todo o dia no caráter de Cristo Jesus. E aquele defeito, aquele vício que ainda persiste no meu ser, por favor, Senhor, eu quero, liberta-me em nome de Jesus. A Tua palavra diz que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Então, Senhor, por favor, por misericórdia, por amor de Cristo Jesus, liberta-nos do que nos separa do Senhor. Tu sabes, Pai, que temos buscado estar na Tua presença em todo o tempo. É verdade que somos falhos. E em alguns momentos nos distanciamos do Senhor. Perdoe-nos por tamanha negligência. Toma-nos em Tuas mãos. Agora vamos para os momentos das considerações. Que o Teu Santo e Bom Espírito continue a vagar sobre esta sala, em nosso meio. E use as bocas que o Senhor quiser para continuar a falar conosco. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Dá-me ouvidos para te ouvir, dá-me pés para caminhar, mãos para ajudar o aflito, dá-me fé para te seguir. Por tua graça ser um servo, refletir a tua luz. Quero desejar tua glória, quero desejar tua cruz. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar. Um conforto deixarei. Eu irei, pois meu viver pertence a ti. Eu irei.
onde poucos te conhecem, eu irei. Deixarei minhas ambições, cortarei qualquer raiz que esteja impedindo de me entregar a ti, de me entregar a ti. Pela fé viverei, dá-me forças para vencer. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar, com conforto deixarei. Eu irei, pois meu viver pertence a ti, por ti. Eu irei, onde poucos te conhecem, eu irei, só por ti eu viverei. Eu irei, pois meu viver pertence a ti, por ti. Eu irei, eu irei. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Lucinha. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Que música linda. Eu irei. Que hoje nós possamos falar no nosso coração. Eu irei. Obrigada, Cida, irmã Cida e Juninha, pela oração. E agora nós vamos abrir para as considerações finais. O que essa mensagem falou no seu coração? Quem quiser participar nessa hora, levanta a mãozinha para que você possa explanar para nós o que o Espírito Santo falou no seu coração através da mensagem que o irmão Roberto trouxe para nós. Alguém aí levantar sua mãozinha? Eu gostei muito, uma parte que me impactou bastante. A gente lê a Bíblia, Romanos 4:19, mas dessa forma que o ventre de Sara estava morto e Deus, Jesus ressuscitou o ventre de Sara. Deus pode ressuscitar tudo que a gente precisa, né? Isso foi maravilhoso, Roberto. Essa mensagem foi muito impactante, muito abençoada mesmo. É por isso que o inimigo está virado, né? Mas a mensagem foi entregue. Deus vai ressuscitar tudo que nós precisamos ser ressuscitado na nossa vida. A Rutinha e a Heloísa levantaram a mão. Você primeiro, Rutinha, depois a Heloísa. Abre o seu microfone e fale para nós. Bom dia, queridos. Vocês Bom estão me dia. ouvindo bem? Estamos sim. Então, eu não ouvi toda a mensagem, mas a partir de onde eu ouvi, é assim algo que foi forte assim para mim, quando ele me falou, né, do testemunho que ele lendo a palavra de Deus, foi quando houve a ressurreição, né, espiritual. E aí eu lembrei que aquele texto lá de Ezequiel, que aquela visão que Deus deu para Ezequiel, que ele mostrou um vale de ossos secos, né? E aí ele falou, será que podem esses ossos voltar a viver? E aí ele falou que Deus sabia, né? E foi pela palavra de Deus que aqueles ossos voltaram a viver, né? A reviver. Então, é tudo que nós precisamos hoje, né? De uma ressurreição espiritual. Como está lá escrito, nós estamos mortos em ofensas e pecados. Então, é o que nós mais precisamos, é a ressurreição espiritual. E será através da palavra de Deus, né, que ele vai atuar, operar na nossa mente, no nosso coração, um novo coração, que ele prometeu, né, dar-vos-ei um coração novo. Então, esse foi o ponto que mais me chamou a atenção na mensagem. Amém, Rutinha. Foi bênção mesmo.
Heloísa, depois a irmã Cida. Eu Bom poderia dia. falar. Oi, Luísa. Eu poderia Oi, falar antes? Cida. Eu Pode poderia. sim. Sabe que eu estou saindo com a minha menina para agora, mas eu acho um ponto muito importante é a parte que eu até perguntei para ele dentro da igreja, né? Até parece que, né, tem muita. Mas o que me chamou a atenção, que logo veio na minha mente aquele texto de João, eu não sei o nome, mas ele mesmo falou aí o número e o versículo. Quando Jesus fala, vós já está limpo só de ouvir a minha palavra. E o interessante é que não é só de ouvir fisicamente, não, é obedecer. Porque quando ele fez aquela pergunta para aquele homem que estava no poço, você quer ser limpo, né? Ele arrumou a desculpa e dizer, Jesus fez uma pergunta para ele, queria uma resposta, que sim ou não, né? Então, muitas vezes, Jesus está fazendo uma pergunta para a gente está arrumando desculpa, é por isso que muitas vezes, né? Aí ele ainda fala, então, não soube responder, então pega o seu leite e anda, e vai fazendo aqui, que se ele tivesse dito, né, naquela hora, quero, ele seria, né, curado ali naquele momento. Esse ponto me chamou muita atenção, e outra coisa também, foi quando ele falou para a gente aquela parte, né, de Sara, que riu quando Abraão ali, né, riu. Então é algo assim que às vezes são coisas, eles riram talvez até para nós hoje um absurdo, uma pessoa, né, que não pode ter filho, mas para Deus, né, nada é impossível. Então me chamou muita atenção essa mensagem de hoje, esse ponto interessante que ele falou. Essa é a minha consideração. Amém. Obrigada, irmã Cida. Foi uma Amém. parte boa mesmo. Obrigada, Heloísa, minha irmã Terezinha, Heloísa aí. Deus abençoe, irmã Cida. Amém. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos bem, Heloísa. Então, bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui mais uma manhã. Em especial, né, eu estou muito feliz né, de ter o Roberto aqui conosco. Obrigado, Roberto, né, por ter aceitado o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também aqui dar boas-vindas à Uda, né? A Uda, eu tive o prazer de conhecê-la sábado lá na igreja do Jardim Nazareno de Betim. Uda, seja bem-vinda, amada. Estamos muito felizes porque você está aqui conosco, tá bom? Bom, gente, as minhas considerações hoje, né? Eu fiquei aqui pensando como Deus tem sido incrível nessa sala. Nós estudamos na semana passada, né? Aí com o pastor sobre a santificação. E a Evanice ontem, né, pregou sobre o Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, o Senhor vai amarrando os assuntos, né? Ele vai costurando os assuntos porque Ele quer que a gente tenha vitória sobre o pecado, né? E o irmão aqui relatou que ele falava palavrão. Mas no céu vai ter gente que fala palavrão? Não. Nós temos que ter a vitória sobre o pecado cada dia que Cristo vai mostrando o nosso eu, né? A gente tem que ir lá e metralhar esse eu. Opa, eu falo palavrão, não posso mais falar. Eu sou fofoqueira, não posso mais falar. Não posso mais ser fofoqueira. E é isso que foi essa visão, né? Que a Ruth relatou brilhantemente aqui, né? Ali no livro de Ezequiel, que os ossos vão reviver. E eu quero dar aqui o meu testemunho, né? Em relação à experiência que eu estou vivendo também, tal qual o Roberto. Eu nasci na Igreja Adventista, né? Então, eu sempre tive o meu coração na mensagem, sempre tive cargo, sempre fiz muitas coisas, mas eu acho que eu tinha um relacionamento informal com Deus. E desde que eu entrei aqui na sala, né, eu comecei a viver uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. E aí eu tive a oportunidade também esse ano, né, de ir no ICEBS, que foi assim um divisor de águas na minha vida,
Muitas coisas eu aprendi ali. Acredito que a Cristine também, que foi lá esse ano, né? Ela também viveu essa experiência. E foi muito, muito importante todas as coisas que eu ali aprendi. E esse ano eu tomei também uma decisão, igual o Roberto, de fazer o ano bíblico. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda, eu já tinha lido pedaços, né, da Bíblia, alguns livros do Espírito de Profecia, mas eu tomei uma decisão de ler, e eu comecei a ler em janeiro. Eu li Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejados de Todas as Nações, Parábolas de Jesus. Eu já tinha lido Atos dos Apóstolos esse ano, né? Mas agora voltei a ler por causa do aplicativo. Estou lendo o Atos dos Apóstolos, e o último é o Grande Conflito, né? Que até o final do ano, o ano bíblico encerra com o Grande Conflito. Tem um aplicativo, gente, que vocês podem baixar, ou no App Store, ou no Play Store, para quem para quem não tem iPhone. Chama Bibleplan, P-L-A-N. Eu já até coloquei lá no chat, que vocês podem baixar, que vocês vão ver qual é a leitura do dia da Bíblia e do Espírito de Profecia. Tudo que eu tenho lido aqui com vocês é o que eu leio na minha leitura do dia anterior, é aquilo que Deus tem me ensinado. E tal qual o Roberto, né? A minha vida tem sido transformada a partir do momento que eu comecei a engolir a palavra de Deus. E hoje o meu sentimento é o mesmo do Roberto. Quando eu olho para mim, quando eu olho para o que eu tenho lido no Espírito de Profecia, eu sinto quanto eu estou atrasada. E o mesmo desejo, né, que o Roberto viveu ali, eu estou vivendo hoje, de acordar lendo. Todos os minutos que eu tenho, eu sento e vou ler, né? Leio a todos os momentos, eu acordo lendo, deito lendo, e porque eu sinto que eu estou atrasada, aquilo que eu deveria ter feito lá atrás, né? Eu estou fazendo agora, próximo da volta de Jesus. Mas louvado seja Deus que dá tempo, que nós ainda temos tempo de mudar a nossa vida e de mudar a nossa história. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo impressionou o coração do Roberto a deixar de ser um homem fútil, vazio, que falava palavrões, né? Que ia na casa de Deus, mas estava passeando no terreno encantado de Satanás. E é isso, né, que eu até preguei lá na igreja onde a Uda estava, né, que chegou o momento da gente sair do terreno encantado de Satanás. E aqueles que verdadeiramente quiserem participar da eternidade vão ter que deixar de ser murmuradores, vão ter que deixar de ser fofoqueiro, vão ter que deixar de ser julgadores, vão ter que deixar de olhar para a vida dos outros e olhar para a sua, né? E o Roberto veio mostrar aqui para nós, dentro dos assuntos que temos estudado, dentro da justificação, da santificação, que isso é possível, que Deus pode transformar a vida. Através de Jesus Cristo, nós podemos sermos transformados. Só não seremos transformados se não formos até os pés de Cristo. E essa transformação, meus irmãos, não pense que vai ter assim, uma varinha mágica e vai falar assim, ó, deixei de ser pecador, não peco nunca mais. Todo dia você tem que subir um degrau da escada, né? E é isso que nós temos aprendido aqui. Através da leitura da palavra, da oração, da participação sua ali na sua igreja, através do serviço. Nós precisamos de servir. Não adianta vocês terem todo o conteúdo do mundo e ficar sentado no banco da igreja. Então, nós temos que sair para servir a Cristo. Nós precisamos de ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. E a mente de Cristo e o caráter de Cristo era de servir. Ele desceu do céu para servir a nós pecadores, para lavar os pés dos seus discípulos, para curar, para expulsar demônio.
Então, é isso também que Cristo quer que a gente faça. O pastor Rogério falou na semana passada que existe uma sequência, né, de reavivamento e reforma, fé e obras. Então, nós precisamos de ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. É por isso que os nossos ossos estão reavivando. É por isso que estamos aqui nessa manhã, porque Cristo já está colocando em nós, né, aquela substância que vai reavivar, que vai nos despertar, que vai nos ressuscitar de uma vida fútil e vazia que temos vivido na nossa casa, nos nossos lares, ali na nossa igreja, e ele está falando, levanta, né? O Pentecoste tem um hino que a gente cantou nos acampamentos, né, com a SESI, levanta e brilha, né, Rutinha? Se a Rutinha, então, puder até cantar esse hino, no final, não sei se a Rutinha está aqui ainda, ela não está mais aqui, mas esse hino... Ah, está aqui. Rutinha, você até pode até cantar para a gente, né, no final. Levanta e brilha. Bom. É isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente levanta, que a gente resplandeça, né, que a gente saia dessa vida de mornidão espiritual. E obrigado, Roberto, porque essa palavra encheu meu coração de alegria, de ver que Jesus pode restaurar qualquer mentiroso. Jesus pode restaurar qualquer pessoa que fala palavrão. Jesus pode restaurar qualquer adúltero, qualquer fofoqueiro, né? E ontem eu estava conversando com a Juninha, né? A gente falando sobre Ezequiel 9:4. Nós precisamos de suspirar e gemer, né? Pelos pecados dos nossos irmãos, ao invés da gente ficar apontando o dedo, olhando o defeito de caráter do irmão, vamos olhar para os nossos defeitos, porque é eles que nós precisamos de vencer. Jesus não vai levar mentiroso para o céu, não vai levar fofoqueiro, não vai levar crítico, não vai levar pessoa soberba. Ele vai levar pessoas que venceram a crítica, pessoas que venceram a soberba, porque somos nós que vamos reivindicar o caráter de Deus. Somos nós que vamos dizer ao universo: eu era fofoqueira, mas quando eu me coloquei nas mãos de Cristo, Cristo então me transformou. E eu estou aqui para dizer que a lei de Deus, ela é santa, ela é justa e ela é boa. E Deus tem toda a razão. É isso que nós vamos fazer quando chegarmos no céu. Nós vamos dizer para os anjos não caídos, para o universo, que Deus tinha razão, que ele estava certo. Nós seremos as testemunhas no julgamento celestial. É por isso que precisamos de deixar de ser fofoqueiro. É por isso que nós precisamos de sermos orgulhosos, invejosos, críticos, porque quando nós tivermos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, aí sim seremos aquele povo que vai levantar e vai brilhar. Que Deus te abençoe, que hoje você possa ter entendido o recado do céu, porque Deus tem trago os mensageiros aqui para nos dar o recado do céu, que nós precisamos avançar. Avance. Hoje você vai dar mais um passo rumo à santificação. É esse o recado do céu, que Deus te abençoe. Amém. Oi, irmã Erenice, eu gostaria Oi. de aproveitar Pois não, a fala da Heloísa à vontade. sobre algo que ela falou, que ela deu um testemunho, né, de que ela começou o ano bíblico esse ano. E é interessante que eu percebo que Deus ele tem pressa, né, em nos preparar, porque ele sabe o tempo que está se esgotando, né, tempo de graça. E é interessante porque no início desse ano, antes do início do ano, eu também decidi que eu ia fazer o ano bíblico com o espírito de profecia, né? E eu iniciei. E é incrível como... Eu também já tinha um tempo que eu não estava fazendo, né? Eu já tinha feito, mas tinha um tempo que eu não estava fazendo. E eu senti a necessidade, né? E eu sei que é o Espírito Santo incomodando o nosso coração, mostrando a nossa necessidade da palavra de Deus, né? E eu iniciei esse ano também fazendo o ano bíblico com o espírito de profecia, né? E você vê como, assim, o inimigo tenta de todas as formas lhe desanimar para você não continuar, né? Mas eu queria deixar um testemunho aqui, porque houveram alguns dias que eu não consegui
fazer, né? Até porque é muita leitura, porque você vai juntar a Bíblia com o Espírito de Profecia. Mas eu gostaria, assim, de encorajar aqueles que não estão fazendo ainda, para iniciarem, né? E perseverar. Mesmo que às vezes você não consiga, você avança de onde você está, porque é muito importante. E eu vejo que Deus está despertando várias pessoas, né? E também o meu esposo decidiu iniciar também o estudo da série Conflito, do ano bíblico, né? Com o Espírito de Profecia. Então eu vejo que o Espírito Santo está despertando, né? Esse desejo, esse interesse, porque é como a mensagem falou, é pela palavra de Deus que os ossos vão ser ressuscitados, né? E vão voltar a viver. Então, eu queria encorajar aqueles que ainda não estão fazendo, né, o ano bíblico, especialmente com o espírito de profecia, porque é algo assim, fica algo mais potencializado, né? A palavra de Deus potencializada com a Bíblia e o espírito de profecia. Então é isso, que Deus possa nos ajudar a perseverar, porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais a palavra de Deus escrita, né? Para a gente Sim. pegar e ler, mas ela vai estar escrita no nosso coração. E para isso nós precisamos hoje dedicar tempo para isso, né? Para que a palavra de Deus possa ser gravada no nosso coração, na nossa mente. Amém. Amém. Alguém mais? Roberto, pode falar? Pode falar, irmão. Só um ponto aqui, Pois justamente não? esse ponto do espírito de profecia, que, como eu falei eu detestava ler, tá? Isso aí foi uma coisa que Deus me ajudou também a gostar de ler agora, porque e a maioria nós seres humanos geralmente não gostamos de leitura, né? É, é do ser humano já. Tudo na tela é mais fácil. Aí, o que eu fiz, né? Eu acho que foi o Espírito Santo me iluminando para eu conseguir completar, porque eu nunca tinha completado o ano bíblico. Foi o Jabes, que ele veio da escola da Maísa, e ele me apresentou esse ano bíblico. Eu não conhecia. E quando ele me apresentou isso, eu falei, Jabes, você é doido, é? Eu não li nem a Bíblia, vou ler os 7 livros mais a Bíblia? Você tá maluco. E aí eu falei, não vai dar certo, não, mas vou tentar. E aí eu comecei, porque eu sempre fazia ano bíblico, quando eu era mais novo, na igreja, mas eu sempre parava ali em Isaías. E não caminhava. Aí eu tive uma ideia, acho que foi o Espírito Santo me iluminando, aonde eu fiz um canal, e aí eu falei, Senhor, eu vou ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia, e vou fazer um resumo sobre o que eu entendi. E vou pôr nesse canal. E aí eu fiz isso, e aí o canal foi quase 1.000 pessoas. Aí o que aconteceu? Virou algo que eu não podia falhar, porque não era só eu, entendeu? Não era só. Tinha mais quase 1.000 pessoas que estavam esperando o vídeo na manhã seguinte. E aí foi quando eu consegui completar o ano bíblico. Então, como eu sabia que não ia conseguir, eu arrumei como se fosse um pacto para não quebrar esse pacto, sabe? Então é algo que não precisa ser um canal, mas você pode fazer algo com Deus, né? Para realmente conseguir completar esse ano bíblico. A minha ideia foi essa. Deus me deu e inclusive eu perdi esse canal depois do ano bíblico. Olha que interessante. Eu perdi o canal quando eu completei o ano bíblico. Uns dias depois o meu canal foi tirado do YouTube. E eu já fiz outro canal e já estou quase chegando a 1.000 pessoas de novo. Então, só que agora com outro foco, né? Inclusive, o ano que vem eu quero fazer de novo o ano bíblico com o Espírito de Profecia para voltar aos vídeos que eu tinha feito dos 365 dias no canal. Então, Amém. vamos ver aí se vai rolar, mas é uma forma, tá, irmãos? Arrumem formas para matar esse eu nosso, tá? Arrumem formas que Deus vai honrar essa forma, ok? Um outro ponto que eu esqueci de falar na pregação, eu era viciado em games, tá? Eu ficava 12 a 16 horas no videogame todos os dias, ok? E foi uma das coisas mais complicadas. Eu quase perdi meu casamento por causa disso. Inclusive, a minha esposa teve minha filha praticamente sozinha na gravidez, porque eu não podia sair para lugar nenhum, porque eu tinha horas marcadas para jogar e quase que ela não ia voltar para casa quando ela tivesse a minha filha, tá? Só que aí
a minha filha começou a ser a mudança de vida, né? Quando eu comecei a ver ela, eu falei, pô, não é mais eu que tenho que, agora eu tenho que. Então, filho é uma coisa boa também, né? Para mudar o nosso caráter. Então, Deus começou a minha mudança através da minha filha. E eu falei, eu não posso mais ficar é, pensando, né, em videogame, essas coisas. Agora eu vou ter que criar ela, vou ter que trabalhar. Então, foi uma das coisas que Deus ajudou aí. E depois, lógico, veio a palavra dele, tudo e a sequência. Graças a Deus, ela voltou para casa, eu consegui mudar essa coisa de videogame. E hoje eu não jogo mais nada, porque eu já sei que se eu for no terreno do inimigo, eu vou ficar lá. Então eu já nem vou, entendeu? Então, essa parte do videogame, Amém. eu era de futebol, assim, eu jogava muito, era uma das coisas, a coisa que eu mais amava fazer era jogar futebol. Parei também justamente porque eu falei para os irmãos, eu sou muito competitivo e eu não sei jogar sem ser, então já não vou nisso. Então a gente precisa o quê? Falar, Senhor, eu preciso mudar, eu quero mudar, e Ele vai dar o poder para a gente. A gente não vai fazer nada por nós, mas Ele precisa do nosso primeiro passo. E aí é onde que a coisa emperra, porque a gente muitas vezes fala, Senhor, eu quero, mas na verdade a gente não dá o passo para dizer o que realmente quer. Então, esse é o passo. Coloca o pé na água e a coisa vai acontecer. Bom, era só para complementar. Amém. Putinha, você quer falar mais alguma coisa? Alguém mais? Nós Amém. estamos. Então, só para concluir Pois essa não. fala aí do irmão, eu lembrei de um texto que eu li essa semana, que fala exatamente isso que ele falou por último, sobre a nossa parte, né? A parte que nos cabe, que Deus ele faz a parte dele, ele faz o impossível, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Que é a parte do possível. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto que eu li, do Espírito de Profecia, que fala sobre isso. Diz assim: eis o valor que Deus dá ao homem, e diz ainda: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Deus, porém, não faz nada sem a cooperação do instrumento humano. Então, é como o irmão falou, Deus ele tem poder para nos ressuscitar, mas nós precisamos dar o passo, né? Assim como lá o paralítico, quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, Jesus falou, então levanta e anda. Ele tinha que levantar, ele tinha que acreditar na palavra de Deus e fazer o esforço dele. É claro que o poder era de Jesus, mas ele precisava fazer a parte dele, demonstrar que ele queria, se esforçando em obedecer à palavra de Jesus, né? Então, é isso que nós precisamos, ter fé, aquela fé que opera pelo amor, né? Ela atua, ela tem ação. É isso. Amém. Amém. Verdade, isso mesmo. Deus falou poderosamente nos nossos corações, eu tenho certeza disso. Vidas vão ser transformadas, restauradas, como foi a do Roberto, a minha, a da Heloísa, de tantos outros aqui. Que Deus continue restaurando nossa vida. Nós vamos já para partir, né, para os momentos finais. Nós teremos... Berenice, Pois não, Heloísa, desculpa. deixa eu só complementar aqui. Eu Pois não não. consegui achar aqui um texto, mas é um texto bem interessante, onde fala que somente aqueles que estiverem buscando o estudo da palavra viva é que vão suportar o que vai acontecer, então, agora no fim. Então, todos nós aqui temos que ter essa experiência com Cristo. Por quê? Porque aqui a sala ela é importante, sim, ela vai nos dando ferramentas para a gente desenvolver, mas você precisa de ter a sua experiência. Você não pode ficar só comendo alimento mastigado. Você tem que ter a sua experiência, você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler o Espírito de Profecia. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus existem pérolas escondidas. Quando você começa a estudar,
Deus vai te mostrando essas pérolas escondidas, né? Somente para aqueles que estudam que Deus mostra, né? Então, Deus vai revelando a sua luz, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa experiência íntima e pessoal com o nosso Deus, tá? Amém. Isso é a premissa básica de nós cristãos, é fazer a nossa parte, ouvir a palavra, internalizar, naturalizar e praticar. É isso que Deus quer de nós. Ele deixa tudo pronto para nós. E aí a nossa parte, somente nós podemos fazer, né? Mais alguém? Nós vamos, então, ter mais 3 orações, 2 faladas e uma cantada pela Rutinha, e nós vamos encerrar o nosso culto maravilhoso de hoje. Roberto, você pode fazer uma oração? E alguém mais poderia fazer? Manice, Uma Terezinha, Manaldília. Alguém poderia fazer mais uma oração? E a Rutinha vai encerrar o nosso culto com uma canção dedicada ao nosso Deus e deleite nosso. Por favor, oi. Pois Oi, não, oi. irmã Naldília? Só queria dar uma colaboração. Pois Eu tenho... não, querido. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Amém. Estou na igreja há 30 anos. Eu já fiz ano bíblico há 5, 6 vezes, de capa a capa, né, como diz outro. Mas, sabe, ultimamente eu tenho, assim, feito assim, o seguinte, eu li a Bíblia, sabe? Eu não estudava, sabe? Então, muito diferente você estudar ou ler. Você ler, qualquer livro você lê, mas estudar a Bíblia é muito importante. E como que eu fiz? Para eu não ler 2, 3 capítulos, eu leio um capítulo ou versos da Bíblia todos os dias, entendeu? E de joelhos. É muito mais importante para mim, eu encontrei esse jeito, de ler de joelhos a palavra, porque eu fico mais concentrada, entendeu? Então eu leio a Bíblia de joelhos, né? Mas não leio 3 capítulos, 4 capítulos, às vezes nem um capítulo, às vezes eu leio 2, 3 versinhos daquele capítulo e deito e durmo, entendeu? Mas eu não fico sem ler a Bíblia. Isso é importante para mim, foi muito importante para mim. Então eu só queria falar isso. É um meio Amém. que eu achei de ler a Bíblia, de fazer o ano bíblico, né? Amém. O importante é que a gente não precisa parar de ler, né? A gente não pode parar de ler, né? Né? Isso mesmo. Pois Amém, não. irmã Aurenice, sim, só Pois que não, ela falou Rui. aí, realmente, assim, tem até um texto no Espírito de Profecia que fala assim, que às vezes é preferível que a gente leia só um texto e medite lá no que aquele texto está querendo Sim, falar para nós, do que a gente lê muitos capítulos, né? Porque sim. é um desafio também, às vezes a gente começa a fazer o ano bíblico e a gente quer seguir lá aquele padrãozinho, né, de 3 capítulos por dia, 4, 2, enfim. Mas esse não é o foco. O foco é você estar se alimentando da palavra de Deus. Não é a quantidade de capítulos que você vai ler, mas é a qualidade do momento que você vai estar ali ouvindo a palavra de Deus, né? Não Sim. importa se é um verso, 2 versos, um capítulo. O importante é que você está ali naquele momento, buscando ali extrair, né, da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Sim. Ler a Bíblia não é competição, né? Antes eu começava a ler, ficava, eu tenho que terminar o livro. Não. Aí o Espírito Santo falou, você tem que ler estudando, meditando no que o Senhor está te falando. É isso mesmo. Muito bom. Vamos, alguém mais? Então, alguém poderia fazer a oração? Roberto vai fazer uma, mais uma pessoa. Manice, irmã Eu faço, Terezinha. Aurenice. Pois não, Heloísa. Oi, Então, irmão. pois não. Deixa eu Pois não, só irmã. falar. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa linda, maravilhosa de Jesus. Amém. O poder dele aqui. Eu levanto 3h30, 3 horas, às vezes eu perco o sono aqui, né? E vou fazer meus cultos aqui, eu estou no trabalho desde ontem aqui. E eu vou para um outro quarto, que eu durmo com a senhorinha que eu cuido. E essa mensagem me tocou, porque eu também estou lendo livros de profecia, esse ano já li 4 livros, e me comoveu muito, renovou minhas forças, foi extraordinário, e eu não tenho, assim, nunca fui muito de leitura.
Então, eu estou assim, em outra vida, mesmo que aconteçam as coisas, mas as promessas de Deus, o que está escrito, é fiel e tem mudado. E essa mensagem de hoje, eu fiquei assim, sabe, maravilhosamente assim, grata a Deus. Só Amém. que no quarto que eu cuido da senhorinha que ela estava dormindo um sono pesado. Aí eu, ouvindo as mensagens, eu fiquei assim, deslumbrante, radiante. E agora vocês falando, né, dando os testemunhos, irmãs, a senhorinha não levanta da cama. Mas eu estava tão assim, querendo falar e sem poder, quando eu olhei aqui na cama, que eu vim aqui no quarto ver ela, a senhorinha estava sentada. Eu falei, meu Deus, obrigada. Porque eu estava igual Maria, como nós temos ouvido as mensagens, como Deus é maravilhoso. Eu estava na presença de Deus, encantada com as coisas de Deus, e Deus não deixou essa senhorinha cair no chão. Porque ela quebrou o fêmur, ela não anda. Eu não sei, irmão, como ela tirou as travas da cama e Deus cuidou dessa senhora. Eu não poderia deixar de falar para vocês. Vamos ser igual Marta e Deus vai cuidar de nós. Amém. E Deus cuidou dessa senhorinha. Ela não caiu, irmãos, que qualquer coisa. Ela estava tão feliz, alegre assim, sorrindo para mim, que eu falei que nosso Deus seja louvado por isso. O Senhor Amém. cuidou dela para mim, porque ela não caiu, porque eu fiquei encantada, ocupada, ouvindo essa mensagem de vocês falando. Vamos continuar servindo o nosso Deus. Amém. Eu vou orar, eu vou agradecer a Deus pelas mensagens, e eu estou muito feliz, porque um passo que ela desse, ela ia cair. Mas Deus também não ia deixar. Eu creio no poder e nas promessas de Jesus. Irmã Amém. Nice, Vamos orar? irmã Nice, Vamos você é orar. igual Maria, né? Que você quis Só um dizer? minutinho, Manice. A Rutinha está falando. Só um Você minutinho, quis dizer Manice. ser igual Maria, né, irmã Nice? Com certeza, irmã. Isso. É isso. Eu estava encantada, irmã. Quando eu escuto, às vezes eu não posso falar, porque eu estou cuidando dela e tudo, mas ela estava dormindo, um sono pesado. E eu peguei e fiquei ouvindo e querendo falar. Aí Deus me tocou, não, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu sou cuidadosa, eu cuido dela, eu olho ela direitinho, mas eu estava ocupada ouvindo a palavra de Deus, radiante, mas Deus honrou. Eu estou muito feliz, irmãos, e muito feliz. É só gratidão. Irmã Nice, quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas, Sim, né? verdade, Louvado irmã. seja. Então, nós vamos ter aqui um banquete farto de orações. A irmã Nice, a irmã Heloísa, e depois o Roberto, e depois a nossa música final. Louvado seja Deus. Muita oração, muito poder. Vamos Amém. orar, Amém. então. Amém. Irmã Nice, depois Obrigada. Heloísa. Amém. Tá, vou orar. Oremos. Obrigada, Deus. Obrigada. Meu coração está grato a Ti. Sempre estive com gratidão no coração. Mas hoje senti mais e mais a Tua confirmação da Tua promessa. O Senhor sabe como que eu fiquei radiante ouvindo essa mensagem. Veio de encontro às nossas necessidades. E eu feliz, o Senhor sabe como que eu preocupo com essa senhorinha, como eu cuido dela. Mas o Senhor completou, Pai, porque ela ia cair, o Senhor não deixou. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, obrigada, Pai. Aqui nessa sala tem vindo mensagem tão radiante, e o Senhor ainda não voltou, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor nos ama, e o Senhor ainda quer nos levar para o céu, mesmo nós sem merecer, o Senhor não desiste de nós. Isto é gratidão para cada um de nós. Por favor, meu Pai, nos ajuda a subir a escada da perfeição cada dia, te obedecendo e fazendo a tua vontade. Se é para nós ser Maria, nós temos que ser Maria. E o Senhor vai continuar cuidando da nossa família, do meu filho, das filhas dos nossos irmãos, de todos os pedidos que está aí no chat, que os irmãos têm colocado. Oh, Pai, eu sei que o Senhor cuida dos pássaros. O Senhor não vai cuidar de nós, dos nossos filhos? Eu creio no teu poder. E hoje foi uma resposta muito grande para mim, Senhor. Ó Deus, abençoe este jovem que trouxe essa mensagem.
Abençoe todas as pessoas que falaram, os que ficaram em silêncio. O Senhor conhece cada pessoa aqui nesta sala. Obrigada por tudo. Dá a nós um bom dia na tua presença. Não deixa que nunca essa sala acabe. Não deixe, Pai, ela acabar, porque ela está alimentando a nossa vida espiritual a cada dia. E nós queremos um dia encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. E toda a nossa família. Obrigada por tudo. O Senhor sabe como eu estou feliz. E complete a minha oração. O Senhor sabe o que eu quero dizer nas minhas simples palavras. Eu entrego tudo em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. 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 Continuando, Deus, na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, com nosso coração cheio de alegria, porque sentimos o Senhor andando nessa sala. Sentimos o seu cuidado pelos seus filhos aqui, que a cada manhã têm vindo ouvir a tua voz e as tuas instruções. Obrigado, Senhor, pelo seu mensageiro, pelo profeta que o Senhor levantou essa manhã para trazer o pão quentinho do céu para os teus filhos aqui nesta sala. Nosso coração está repleto de alegria, Senhor, porque sentimos que o Senhor está nos mostrando o caminho. A cada manhã o Senhor fala, eis o caminho, andai por ele. Obrigado, Senhor, porque o seu amor por nós é grande demais. E é com o coração cheio de alegria que nós te pedimos uma bênção especial sobre o ministério, aqui do Roberto, sobre a sua esposa, sobre os seus filhinhos, sobre cada irmão que esteve aqui presente, sobre cada pessoa que vai ouvir no YouTube, que o Senhor possa ser conosco. Nos dê hoje um dia todo especial na tua presença, que possamos sair dessa sala e continuarmos irradiando o teu Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido e amado Deus, também queremos lhe agradecer por mais esse dia que o Senhor está nos dando, que o Senhor possa nos ajudar a honrarmos o teu nome diante das pessoas durante esse dia. Que o Senhor possa estar conosco, para que nós possamos ser exemplo para as outras pessoas, para que elas possam nos ver e dizer, eu quero ser um cristão. Nós estamos aqui, Pai, para vindicar o seu caráter. Sozinho jamais conseguiremos, mas, como a palavra aqui nos diz hoje, em Ti todas as coisas são possíveis. Que o Senhor possa estar conosco, fazendo que nós acreditemos em cada promessa que o Senhor nos fez, para que nós possamos logo, logo, estar com todas essas promessas cumpridas em nossa vida. Que o Senhor fique com todas essas pessoas nessa sala, fique com nossos planos, principalmente os espirituais, que é o que vai nos levar para o mais próximo de Ti. Que nós possamos deixar as coisas que nos limitam, Pai, a estarmos contigo. Nós precisamos tirar as coisas que nos atrapalham do caminho, para que a Tua palavra possa passar nesse caminho sem obstruções. Não é fácil, nós temos a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza que tende para o mal, mas se o Senhor venceu, também nos é possível vencer, porque o poder vem sempre de Ti. Que o Seu Santo Espírito possa estar em cada um de nós, nos ajudando a melhorarmos a cada dia nessa escala da santificação. Que o Senhor possa perdoar nossos pecados, que o Senhor possa fazer com que essa graça perdoadora vire uma graça habilitadora para fazer a Tua vontade. Que nós possamos morrer, como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando o Senhor vive em nós, não é mais o Roberto que pensa, não é mais o Roberto que age, e sim o Senhor. Quando chegarmos a isso, Pai, estaremos aptos a ser chamados de Filho de Deus. Estaremos aptos a ser chamados remanescentes fiéis. Que o Senhor possa fazer isso em cada um de nós. Que o Senhor possa... A própria Bíblia nos diz que o Senhor é tanto querer quanto efetuar. Que nós possamos dizer, eu quero, para que o Senhor possa efetuar o milagre em nossas vidas. Fique conosco durante esse dia, durante essa semana. É isso que te pedimos, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
Assim como o sol nasce para o mundo, levanta-te, é chamado para proclamar. O fogo do seu espírito em vosso peito arde. Levanta-te, é chamado para a tocha elevar. Levanta e brilha como estandarte sobre a terra. Luz para as nações, caminho à salvação. Levanta e brilha, preenche a escuridão, com a luz e a glória que vem do Senhor. Levanta, levanta e brilha. Assim como o sol nasce para o mundo, levanta-te, é chamado para proclamar. Ele fala do céu para toda língua e povo. Levanta-te, é chamado para o evangelho proclamar. Levanta e brilha como estandarte sobre a terra. Luz para as nações, caminho à salvação. Levanta e brilha, preenche a escuridão, com a luz e a glória que vem do Senhor. Levanta, levanta e brilha. Assim como o sol nasce para o mundo, num breve futuro, Cristo reinará. Bondade e paz governarão o mundo. Levanta-te, é chamado para este dia anunciar. Levanta e brilha como estandarte sobre a terra. Luz para as nações, caminho à salvação. Levanta e brilha, preenche a escuridão, com a luz e a glória que vem do Senhor. Levanta, levanta e brilha, brilha. Amém. 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 Deus seja louvado. Levanta e anda, meu povo. Deus está conosco. Tenhamos um bom Amém. dia. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui a partir das 5 horas do Brasil, 9 horas de Portugal. O Senhor Jesus possa nos acompanhar desde agora e sempre. Muito obrigada mais uma vez, Roberto. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Eu senti o Espírito Santo sendo derramado em nós e foi muita bênção.
Estou saindo desse culto impactada e abençoada por Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Amém? Aguardamos todos até amanhã. Amo vocês. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.